Eu sinto informar pra vocês que o Kang já ganhou a guerra e não tem nada que os heróis possam fazer pra impedir isso. Inclusive, aquela variante do Kang que aparece no último episódio do Loki era na verdade o próprio Kang Prime, o verdadeiro conquistador. Essa teoria envolve o próximo filme do Doutor Estranho, o próximo filme do Thor, Homem-Formiga e até uma possível adaptação de Guerras Secretas e a chegada do Quarteto Fantástico no MCU. Quer conhecer o plano de Kang? Chega legal! Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e para desenvolver essa teoria eu acabei revendo a série inteira do Loki e relendo alguns quadrinhos e eu cheguei à conclusão de que aquela variante do Kang que aparece no último episódio de Loki, que é chamado de aquele que permanece e usa a roupa do Immortus, era na verdade o próprio Kang Prime, o principal Kang, o maior vilão aí dentre as variantes do Kang. E esse Kang, o verdadeiro conquistador, já explicou pra gente naquele mesmo episódio que ele aparece, que ele já ganhou a guerra. Ele literalmente conquistou todas as linhas do tempo, escolheu uma para ser a linha do tempo sagrada e apagou todas as outras. Tem uma frase dele naquele episódio que me chamou a atenção. Ele fala que já viveu milhões de vidas, estudou todos os cenários e aquele era o único caminho. Para mim, aquele era o único caminho para a vitória dele. E a vitória dele é a morte dele no fim da série. Aquele é o troféu dele. No primeiro episódio de Loki, a Ravonna fala pro Loki que aquela não é a história dele, nunca foi. E isso é a mais pura verdade, porque se a gente for pensar, a série do Loki não é sobre o Loki, é a história do Kang. É interessante a gente lembrar que o Kang fala pro Loki e pra Sylvie sobre reencarnação durante a conversa deles. Como ele fala que já viveu milhões de vidas, e inclusive sabe tudo que o Loki e Sylvie vão fazer ali, conseguindo desviar sempre, isso me leva a acreditar que ele já ganhou essa batalha milhões de vezes. O universo da Marvel está em um loop eterno. É justamente por isso que a linha do tempo sagrada é representada como um círculo. Lembram que na série diversas vezes alguns personagens perguntam o que acontece no fim dos tempos e ninguém tem resposta? É porque não tem fim, tudo se reinicia sempre. E vamos lembrar aqui que o método de tortura da TVA, né, ou da AVT, é justamente um loop temporal, quando o Loki fica apanhando da Lady Sif sem parar. Além de ganhar a guerra, o Kang ainda ri da nossa cara, porque ele usa um loop temporal para torturar o Loki, quando ele está criando um loop temporal envolvendo todas as realidades do multiverso. Enfim, voltando à teoria. Kang comenta que o Loki e a Sylvie são as pessoas perfeitas para aquele momento e dá duas opções. Ou assumem o lugar dele, e essa seria a derrota dele, ou matam ele, o multiverso se quebra de vez e se torna uma guerra sem fim. Guerra que ele vai vencer de novo, como já fez milhões de vezes. Por isso, quando o Sylvie mata ele fala "te vejo em breve". Tudo leva a crer que sempre são Loki e Sylvie que chegam naquele momento e a Sylvie sempre mata o Kang no fim. Durante a cena, a Sylvie pergunta pro Loki por que eles não estavam enxergando essa situação da mesma maneira. Loki fala que é porque ela não consegue confiar em ninguém e ele não é confiável. Quando eles conversam, o próprio Kang pergunta pra Sylvie se ela acha que ela poderia confiar em Loki. Ele claramente tenta manipular os dois pra irem um contra o outro. Exatamente por isso, eles eram as pessoas perfeitas para a situação. Os dois iam discordar, batalhar e eventualmente matar o Kang. Tudo que Sylvie queria era vingança e o que Loki sempre quis era o trono. Essa era a motivação que faria eles chegarem até ali. Só que naquele momento o Loki já não queria mais o trono, ele só queria a Sylvie. Então a Sylvie ganharia essa disputa naturalmente. E por que a Sylvie ganha a disputa? Mais manipulação do Kang. Quando ele fala que cruzaram a barreira e dali em diante ele não sabia mais o que ia acontecer, era tudo mentira. Bom, na verdade eu acho que tudo que ele falou era mentira e manipulação, só tem uma coisa que ele falou que eu acho que era verdade, mas eu já vou falar sobre isso. Mas aquilo era mentira porque ele sabia justamente o que ia acontecer. Depois de cruzar a suposta barreira, ele coloca propositalmente o dispositivo de viagem no tempo dele na mesa, exatamente onde a mão de Sylvie estaria durante o beijo dos dois. E ainda faz questão de mostrar bastante pra ela, pra que ela realmente percebesse o movimento. Ela usa o dispositivo pra tirar o Loki da jogada e dá
dar pro Kang a vitória que ele tanto queria. Lembram que a Sylvie aparentemente não estava fazendo nada demais quando a TVA capturou ela? Isso provavelmente era parte do plano do Kang, fazer ela crescer fugindo e com sede de vingança para que ela chegasse naquele momento realmente determinada a matá-lo. E por que a morte dele seria a vitória? Bom, aí entra a única coisa que ele falou que eu acho que era verdade. Kang diz que está velho e cansado. Ele fala que esse trabalho é para os jovens e famintos. A real é que ele já tinha conquistado todas as linhas do tempo e governado por muito tempo. Agora o que ele queria mesmo era esse troféu, a morte e o descanso para reencarnar e começar a guerra toda outra vez. Guerra que ele já ganhou milhões de vezes, provando que é o verdadeiro conquistador e que ele quer ganhar de novo. Quando o Loki vê a estátua do Kang Prime na TVA no fim da série, aquela na verdade seria uma estátua do mesmo Kang que ele conheceu, só que uma versão mais jovem e com sede de guerra. Então por que o Kang estava usando a roupa de Immortus na série do Loki? Porque aquele era o Immortus mesmo, mas também o Kang Prime. Confuso? O que acontece? Nos quadrinhos, depois de anos de conquistas, o Kang decide se aposentar. Ele viaja para o Limbo, uma dimensão que existe fora do tempo, e constrói um castelo, se tornando Immortus. Soa familiar? Seguindo essa história dos quadrinhos, o Immortus é contactado pelos Timekeepers para monitorar 80 milênios de existência e impedir que a humanidade, mais especificamente os Vingadores, viajassem pelo espaço, porque isso teria consequências desastrosas para o multiverso. Immortus então começou a manipular eventos para impedir que humanos explorassem o espaço. Essa história do Immortus nos quadrinhos vai ter mais desdobramentos mais pra frente nessa teoria, então fica até o fim do vídeo para entender melhor essa história. E calma que tá só começando. Voltando ao MCU, se a minha teoria estiver correta, o plano do Kang é virtualmente infalível. Isso porque nessa vida que ele estava vivendo até aquele momento em Loki, ele já estava manipulando tudo para arquitetar a vitória dele na próxima vida. O primeiro passo era eliminar o Tony Stark da linha do tempo sagrada. Por quê? Porque ele é o cara que entende como controlar a viagem no tempo e espaço através do reino quântico. Então, naturalmente, ele se torna uma ameaça para as conquistas de Kang, porque o poder do Kang é justamente esse, viajar no tempo através do uso de tecnologia avançada. Kang então montou uma linha do tempo na qual, dentre 14 milhões de possibilidades, a única chance de vitória dos Vingadores era com o sacrifício de Tony Stark. Assim ele elimina a primeira ameaça. E a próxima ameaça é o Doutor Estranho, mais especificamente a Joia do Tempo nesse caso. Se a gente lembrar bem, na TVA as Joias do Infinito não funcionam. A única justificativa que eu consigo encontrar para isso é que a TVA fica realmente no próprio reino quântico, onde as leis da física não se aplicam da mesma maneira. Espaço, tempo, tudo é diferente no reino quântico. A gente já viu duas formas de viagem no tempo no MCU. Uma é por meio da tecnologia através do reino quântico. A outra é com a Joia do Tempo. A Joia do Tempo, então, seria a única maneira em todo o multiverso de viajar no tempo sem precisar passar pelo reino quântico. Isso poderia dar vantagem para o Doutor Estranho em uma batalha contra o Kang. Então, na linha do tempo sagrada, cujo roteiro foi escrito pelo próprio Kang, o Thanos reduz as joias do infinito a átomos e o Doutor Estranho fica sem a Joia do Tempo. Mais uma ameaça eliminada. Aí o terceiro passo é eliminar o Quarteto Fantástico da jogada. Nos quadrinhos, os heróis do quarteto são verdadeiros algozes de Kang. E como ele teria feito isso? Eu tenho uma teoria de que o Quarteto Fantástico estaria preso no reino quântico. Eles teriam trabalhado com Hank Pym lá na década de 70, mais ou menos, e teriam ido parar no reino quântico sem conseguir voltar. Por isso, na década de 80 ali, o Hank Pym já sabia que a viagem para o reino quântico era um caminho sem volta antes mesmo da Janet se encolher e sumir por décadas. Ele descobriu isso quando os amigos do quarteto se encolheram antes do que aconteceu com a Janet. Quem quiser ver essa teoria completa, eu vou deixar o link para vocês no fim do vídeo, mas voltando. O Loki falando com Mobius, ele se refere aos Timekeepers diversas vezes como lagartos espaciais. Nos quadrinhos tem um arco no qual o Doutor Destino passa um tempo no microverso, o que seria o reino quântico, e captura
captura o Quarteto Fantástico. Destino tenta entregar eles como escravos para os Homens Lagartos de Tok, que são seres que habitam o microverso. Pode ser que o Kang tenha modelado a aparência dos Timekeepers com base nos Homens Lagartos de Tok. Inclusive, quem resgata o Quarteto Fantástico naquela ocasião é justamente o Homem-Formiga. Pode ser que a gente veja exatamente isso em Quantumania, o quarteto preso no Reino Quântico e o Homem-Formiga salvando eles. Homem-Formiga 3, por acaso, vai ter o Kang como vilão, inclusive. Então a guerra multiversal já começaria com o Quarteto Fantástico preso no Reino Quântico, dando mais uma vantagem tática para Kang. E chegamos na quarta ameaça, Wanda Maximoff. Voltando à história do Immortus nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate é o maior medo dele, justamente por ela ser um ser Nexus, que pode afetar diversas realidades do multiverso. Immortus tinha medo que ela tivesse filhos, então é ele quem manipula a linha do tempo para instigar o relacionamento de Wanda com o Visão. Como o Visão era um androide, ele deduz que os dois não poderiam ter filhos. O Immortus foi até quem oficializou a cerimônia de casamento dos dois, tudo para evitar que a Wanda tivesse filhos. Quando tudo dá errado e a Wanda cria filhos, Immortus manipula mais uma vez a linha do tempo, revelando que os filhos eram fragmentos da alma do Mephisto. Ele também manipula agências do governo para desmantelar o corpo robótico e a mente do Visão. Isso também soa familiar? Ele fez tudo isso porque ele tem medo da Wanda. Então, em teoria, foi o Kang quem causou Dinastia M. E isso tudo colabora com o que eu falei no meu vídeo sobre a SWORD criando sentinelas, que o Kang poderia estar manipulando a SWORD para destruir o Visão e também manipulando os Illuminati para atrair a Wanda para uma armadilha com o objetivo de se livrar de mais uma ameaça. E a ameaça final nessa teoria seria o Thor. Em um determinado momento nos quadrinhos, o Mjolnir era capaz de fazer Thor viajar no tempo. Immortus também é quem manipula eventos para que o martelo perca essa capacidade. Eu acho improvável que adaptem essa parte da história aí do Mjolnir fazendo Thor viajar no tempo, mas de toda forma o Thor é um ser muito poderoso e naturalmente a gente pode imaginar que ele seria visto como uma ameaça pelo Kang. E no momento da reencarnação do Kang ali, depois da morte dele em Loki, o Mjolnir estava destruído. É mais uma artimanha dele para já começar a guerra em vantagem. Vale lembrar aqui que o vilão de Thor, Amor e Trovão, é Gorr, o carniceiro dos deuses. Todo o arco do Gorr nos quadrinhos envolve viagem no tempo e diversas variantes do Thor se unindo para batalhar contra o vilão. Gorr quer matar todos os deuses, mas o principal objetivo dele é matar todos os Thors de todas as linhas do tempo, porque o Thor vence ele em uma batalha no passado e o vilão fica com sede de vingança. Kang poderia então também estar manipulando Gorr para matar todos os Thors do multiverso e se livrar de vez da ameaça final. Eu também tenho um vídeo no canal com uma teoria de como o filme do Thor poderia ter dois Mjolnirs, um com a Jane Foster, que é aquele reconstruído, e o outro com o Bill Raio Beta, numa possível aparição do personagem. No arco do Gorr nos quadrinhos, o Thor só consegue derrotar o vilão usando dois Mjolnirs simultaneamente. Isso por causa daquela união de variantes de Thor que eu acabei de comentar. E essa união de variantes de Thor no arco do Gorr é importantíssima para essa teoria porque eventualmente esse grupo evolui no que se torna a Tropa Thor, um grupo de variantes do herói que tem participação importantíssima na segunda versão das Guerras Secretas de 2015. E é justamente esse caminho que o MCU parece estar tomando. As Guerras Secretas de 2015 consistem em uma guerra entre diversas linhas do tempo do multiverso e na aniquilação de várias dessas linhas do tempo. Nesse arco das Guerras Secretas, o Doutor Destino assume como líder supremo da realidade vencedora até que os heróis eventualmente conseguem derrotá-lo. No MCU poderiam adaptar essa história com o Kang sendo o causador das Guerras Secretas. Depois de eliminar todas as ameaças que eu comentei aqui no vídeo, o último passo no plano de Kang seria causar a guerra entre diversos universos do multiverso, que é exatamente a história das Guerras Secretas de 2015, e também é provavelmente a guerra multiversal que o Kang estava se referindo o tempo todo na série do Loki sem que a gente percebesse. Depois de já ter eliminado as principais ameaças, o Kang só precisaria esperar que os heróis
heróis e vilões mais fortes do multiverso matassem uns aos outros, nessa mega guerra multiversal. Assim, o caminho dele ficaria livre para ele assumir o posto de líder da realidade vencedora, apagar as demais linhas do tempo, instituir a linha do tempo sagrada e colocar a TVA para trabalhar evitando desdobramentos na história. Com o roteiro já pronto, ele se tornaria novamente o líder de todas as realidades e faria com que a história se repetisse. A única maneira dos heróis derrotarem o Kang nesse jogo é não jogar, é não participar das guerras secretas. Mas como eles vão saber disso se eles nem sabem que isso é um jogo? É assim que o Kang ganha sempre. O Kang então se aposenta, viaja pro limbo e envelhece. E qual é a motivação do Kang nessa história? Bom, ele é o conquistador. O que ele quer é conquistar, se provar superior. Depois que ele conquista tudo, ele fica entediado. É por isso que ele quer morrer, para reencarnar, começar toda a guerra novamente, como ele já fez milhões de vezes. Por isso, a morte dele é o troféu. E assim, o universo da Marvel fica preso em um loop eterno, com o Kang sempre saindo vencedor. E aí, o que vocês acharam dessa teoria sobre o plano de Kang? Como vocês acham que os heróis poderiam ganhar do Kang nessa situação? Enfim, não esqueçam de deixar seus comentários. E como eu prometi lá no começo do vídeo, se vocês quiserem ver a minha teoria de como seria a maneira ideal de apresentar o Quarteto Fantástico com eles presos no Reino Quântico, vocês podem conferir clicando aqui em cima. Vou deixar o vídeo pra vocês como eu tinha prometido. Enfim, agora o que nos resta é esperar pra saber se esse é realmente o plano do Kang ou não e se o universo da Marvel tá preso em um loop. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então eu aproveito e deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, nenhuma dessas teorias aí que a gente tá bolando sobre os próximos filmes e séries da Marvel, também nossos vídeos explicando diversos arcos dos quadrinhos, também nossas análises de trailer, enfim, todo o conteúdo que a gente tá preparando pra vocês aí pra gente tentar desvendar o futuro da Marvel juntos, então não esquece de se inscrever no canal pra conferir tudo. E como esse vídeo é sobre o Kang, também vou deixar de brinde pra vocês, se vocês quiserem conferir o nosso vídeo Quem é Kang o Conquistador. Se vocês quiserem conferir, é só clicar aqui em cima pra conhecer toda a história do personagem, todas as variantes dele, enfim, o Conselho de Kangs, a gente explica tudo sobre o personagem pra vocês. Valeu, um grande beijo e até a próxima.